convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando esta liturgia, celebrando como tempo comum mesmo, embora talvez em alguns lugares, por uma questão de devoção, estejam celebrando São Benedito, outros também Santa Faustina Kowalska, mas hoje nós celebramos essa liturgia de tempo comum, como eu disse já no começo, rezando, pedindo como esta semana, oferecendo para esta reunião espiritual que vocês estão vivendo ao longo desta semana, este encontro, este crescimento na fé e na espiritualidade própria, portanto, desta comunidade e de todos que lhe são próximos. A palavra de Deus hoje é muito rica, nos chama a atenção primeiramente pelo Evangelho a chamar a Deus de Pai na oração. Quando Jesus ensina a sua oração, ensina os discípulos a rezarem, ensina a rezar chamando Deus de Pai. E aqui talvez já esteja um grande diferencial dentro de toda a espiritualidade, toda a experiência de Israel, dos judeus. Seguramente tinham a Deus como seu Senhor, como seu Criador, mas chamar a Deus com essa intimidade, como filhos ao Pai, só pode partir mesmo daquele que é o próprio Filho de Deus feito carne, e que por meio dele nós também nos tornamos filhos adotivos de Deus, na graça e na fé. Tanto é assim que quando olhamos a primeira leitura, também é uma lição que nós temos que tomar para nós, que é neste olhar de fraternidade, enquanto filhos de Deus, que nós devemos enxergar uns aos outros. Aqui, sobretudo nessa leitura que nós ouvimos na carta aos Gálatas, nós vemos como, às vezes por respeito humano, por vergonha, Pedro às vezes falha neste considerar os pagãos iguais aos judeus, os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindos do paganismo. E é essa denúncia à hipocrisia que São Paulo denuncia. Nós somos chamados também a viver essa experiência de fraternidade uns com os outros, que as nossas diferenças não nos afastem uns dos outros, mas sejam um enriquecimento. Mas uma vez que nós falamos de pai e de irmãos, temos que considerar também a Igreja, que nos faz irmãos não só aqui na terra, mas nos faz irmãos no céu. E é por isso que nós trazemos hoje o exemplo dos santos. Quando nós trazemos para nós nossa experiência de fé, a nossa devoção a algum santo, isso vale tanto para a comunidade, tendo, portanto, São Francisco, Santa Teresa, mas serve para a comunidade encontro, tendo também seus baluartes próprios, ou qualquer um que nos acompanhe, que tenha ali o seu padroeiro, na sua paróquia, na sua capela, na sua igreja, ou até na sua devoção particular. Veja estes como irmãos mais velhos, que já chegaram na pátria, e por isso têm a nos ensinar. São este modelo. Então, ao refletir hoje nessa realidade, especialmente como nós ouvimos no comentário inicial, a figura de São Francisco de Assis, o tenhamos como irmão mais velho, que portanto tem muito a nos ensinar sobre a Igreja. Para não falhar em algum comentário,
este aspecto, o tema que foi proposto para hoje, que seria justamente São Francisco e o amor à igreja, eu trouxe escrita a reflexão, porque pelo menos aí não falta nada, né? Eu não incorro nenhum erro, nenhum engano, né? Nada vai faltar, tá? Então, pelo menos dentro da reflexão, ao menos atinge o objetivo no que lhe é fundamental. Mas vale recordar, né, que, pelo que eu entendi, vocês estão falando sobre a igreja ao longo de toda a semana, né? Nós vamos então, que Deus nos ilumine nesta reflexão a partir deste exemplo, né? Caros irmãos e irmãs, vamos trazer esta breve reflexão sobre a compreensão que Francisco tem sobre a igreja. Ele nos diz em seu testamento que desde os primeiros momentos da ordem franciscana, Deus concedeu a ele e a seus irmãos tanta fé na igreja e tanta fé nos sacerdotes. Ele possuía com certeza uma compreensão toda própria sobre o mistério da igreja. Quando fala dela, Francisco se refere sempre a seus elementos visíveis e intangíveis, as coisas, as pessoas, os edifícios, os ritos. Para eles são igreja, sinal da presença real de Cristo, embora de forma mística. Presença que tudo santifica e congrega em torno do irmão mais velho, Jesus Cristo, o Verbo nascido do Pai. Também é família, congregada por Cristo, sacramento de um Pai, lembramos do Evangelho, né, a oração do Pai Nosso, né, que é fonte de todo bem, sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Francisco convida-nos a amar intensamente a Santa Mãe Igreja, meditando sobre seu mistério, estudando seus ensinamentos e aderindo a eles com fidelidade e participando de sua vida e missão. Cabe aqui talvez trazer alguns elementos da própria trajetória e vida de São Francisco. No ano de 1205, enquanto estava rezando na igreja de São Damião, fora dos muros de Assis, pareceu-lhe ouvir uma voz vinda de um crucifixo pendurado à troço do altar. A voz que falou 3 vezes seguida: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, casa que, como vês, está ruindo. Olhando o estado lastimável da capela, pensou que a voz pedisse a restauração material. Foi para casa e, na simplicidade de seu coração, pegou da loja do pai um carregamento de tecidos, colocou-os sobre a montaria e saiu vendê-los. Vendeu até o cavalo, fazendo 15 quilômetros a pé para retornar ao lar. Francisco levou o dinheiro obtido para o padre que cuidava da igreja de São Damião. Pediu mais, queria ficar morando ali, e o padre aceitou, embora rejeitasse o dinheiro. Decepcionado, Francisco depositou no parapeito da janela e ficou morando com o padre. Colocado a par dos acontecimentos, o seu pai, ficou enfurecido, especialmente pelo prejuízo. E justamente ali foi até a igreja tirar satisfação. Aqui nós lembramos um pouco o que acontece com Francisco, quando o pai vai lhe pedir contas daquilo que ele havia tomado para ajudar os pobres, para ajudar a igreja. E como então Francisco se doa inteiramente à igreja, a Cristo, e assume como único Pai, o Pai dos céus. Francisco ouviu a resposta do seu chamado. Essa voz que lhe dizia, reconstrói a igreja. Mas não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. Esperou e escutou o que Deus queria dele e compreendeu, não com a mente, mas com o coração. É isso que quero, é isso que desejo de todo o coração. O jovem de Assis agora se comprometia profundamente com sua vocação: viver e pregar o Evangelho. Bento XVI nos dizia sobre São Francisco: imediatamente Francisco é chamado a reparar esta pequena igreja,
Mas o estado de ruínas deste edifício é símbolo da situação dramática e preocupante da própria igreja naquele tempo, com uma fé superficial que não forma e não transforma a vida, com um clero pouco zeloso, com o refrear-se do amor, uma destruição interior da igreja, que implica também uma decomposição da sua unidade, com o nascimento de tantos movimentos heréticos. Contudo, no centro desta igreja em ruínas está o crucifixo e fala. Chama a renovação. Chama Francisco ao trabalho, para reparar concretamente a pequena igreja de São Damião, símbolo da chamada mais profunda, a renovar a igreja de Cristo, com a sua radicalidade de fé e com o seu entusiasmo de amor a Cristo. A conversão de Francisco não é meramente um voluntarismo, um ato só da sua vontade, mas primeiramente e completamente um olhar de amor de Deus ao homem, para que assim, sob a ação de graça, da graça divina, o homem reconheça Deus como centro da sua vida e se torne obediente ao apelo de Deus, ao amor e à missão. Assim, aos poucos, foi reestruturando a igreja, com o seu modelo, com o seu exemplo, com o seu testemunho de fé, vida e obediência ao Senhor. A reconstrução da igreja só pode ocorrer quando cada parte seja reparada e a estrutura seja refeita inteiramente. E o modo pelo qual se faz essa construção é importante, como penitentes, com humildade, com espírito de oração, exatamente como São Francisco fez há muitos séculos. Se amamos a igreja, se queremos separá-la, vejamos e tomemos como exemplo. Continua agora um outro trecho tirado também de uma frase de Bento XVI, Tem algumas frases aqui que intercalam aqui no texto. Era a missão que começava com a plena conversão de seu coração, para converter-se depois em fermento evangélico, espalhado nas mãos cheias, na igreja e na sociedade. Enfim, São Francisco ensinou-nos o marco inicial da sua missão, o encontro pessoal com Cristo ressuscitado, que passou pela cruz. Nesse encontro foi gerada uma conversão em vista de uma missão. Peregrinou por muitos lugares para levar a palavra de Deus e em nenhum momento saiu a convidar seguidores para que o acompanhassem, mas o seu modo de vida começou a chamar a atenção e a fazer com que muitos, intrigados com sua decisão, se questionassem sobre suas próprias vidas. Em 1209, o grupo composto já dos primeiros seguidores de Francisco, seus irmãos mendicantes, foram a Roma para aprovar o seu modo e, com a ajuda do bispo de Assis, foram recebidos pelo Papa. E assim, Inocêncio III, maravilhado com aquele propósito, não só aprovou o modo de vida, como reconheceu em Francisco, o homem que há pouco tinha visto em um sonho, segurando as colunas da igreja de Latão. Novamente cito Bento XVI. É interessante notar, por um lado, que não é o Papa quem dá ajuda para que a igreja não desabe, mas o religioso pequeno e insignificante, que o Papa reconhece em Francisco que o visita. Por outro lado, é importante observar que São Francisco não renova a igreja sem ou contra o Papa, mas em comunhão com ele. As duas realidades caminham juntos: o sucessor de Pedro, os bispos, a igreja fundada na sucessão dos apóstolos e o carisma novo que o Espírito Santo cria nesse momento para renovar a igreja. Ao mesmo tempo, cresce a verdadeira renovação. E foi assim que este movimento foi crescendo e tendo a admiração de muitos. Uma das ações transformadoras de Francisco, que atraiu a muitos, foi a compreensão de um amor fraterno, tocado pelo Evangelho e pela mensagem de Cristo. Ensinou a todos sobre este amor. Amor a Cristo,
e, consequentemente, amor à Igreja. Que ele seja um exemplo para o nosso amor à Igreja de Cristo e também para com nossa vida, renovar esta mesma Igreja com o mesmo espírito de obediência, simplicidade, humildade e caridade fraterna uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.